E nós vamos falar justamente de saúde, de gestão de saúde. Doenças, envelhecimento da população, custos elevados, pouca prevenção, muitas vezes por parte de setores aí empresariais, e os impactos desse cenário na saúde dos trabalhadores e das corporações. Como melhorar a gestão desses recursos? Vamos conversar agora com a especialista executiva do setor, como eu disse, a Kátia de Boer, que é sócia-diretora da SafeCare. Muito boa tarde, boa noite, porque a gente também entra à noite, viu, Kátia? Depois nós vamos retransmitir o programa. Obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês. A gente fica feliz em ter a oportunidade aí de falar sobre um tema que eu acho que é de interesse geral. Exatamente. Né? Hoje a maioria dos brasileiros são impactados com esse tema. Infelizmente, a nossa saúde pública é muito difícil, né? A gente ter esses parâmetros, a possibilidade de ingressar de forma melhor. Então, nós acabamos sendo realmente dependentes da saúde privada, mas é um conjunto de ações que não depende só das empresas. Nós, como consumidores, também temos a obrigação de zelar por esse benefício. E aí é que vem a grande... os insights de como se fazer isso e chegar para a população de como fazer, de que maneira a gente pode ajudar as empresas. É um conjunto de ações. Sem né? dúvida. Agora, Kátia, até para a gente dar aqui uma linha geral, né, uma ideia geral para os nossos ouvintes, internautas e telespectadores, você que tem essa vivência, você que tem essa experiência diária, o que é uma vida com saúde? Assim, estou dizendo num aspecto geral, você pode, talvez até se você quiser pegar algum exemplo, enfim. O que é uma vida com saúde dentro das empresas? Quer dizer, e como esse setor é, de alguma maneira, absorvido no mundo corporativo? Bom, primeiro que hoje, eu digo assim, as empresas, o maior patrimônio que nós temos são os nossos colaboradores, né? E isso a gente percebe que as empresas, elas se preocupam demais com uma série de resultados, de metas, e a saúde dentro da empresa é deixada um pouquinho de lado, né? A gente se preocupa realmente muito com o resultado, mas se investe muito pouco em prevenção, né? Em cuidados e orientação para as pessoas. Então, um dos trabalhos, além de toda a gestão que a Safe faz, de realmente perseguir resultados, como eu digo, é um conjunto. Você tem que atender bem o colaborador e tem que passar a régua e dar o resultado positivo para a diretoria financeira. Mas para tudo isso existe uma ciência ali por trás. A qualidade de vida hoje dos colaboradores impacta diretamente dentro da produtividade das empresas. A gente percebe que as pessoas são pouco orientadas de como utilizar o benefício saúde, né? Então, muitas vezes o colaborador, ele sente alguma dor, algum problema que ele tenha, ele não sabe por onde partir, por onde procurar, né? Então, isso é um trabalho que a gente procura também mostrar para os gestores de RH como fazer, né? Nós temos sempre a ideia que quando temos alguma dor, é tal especialista, é tal patologia. Ir diretamente, você quer Ir dizer? diretamente àquela especialidade. Muitas vezes não é da maneira como a gente imagina. Certo. Então isso acaba também gerando desperdícios, né? Não só financeiros, como tempo também do consumidor, na busca de um profissional e de identificar o que ele está sentindo. Então é importante, eu sempre digo, hoje, sentiu alguma coisa, é importante sempre ter uma triagem. Primeiro a gente passa por um clínico geral, é importante a função hoje do clínico, porque ele vai fazer uma anamnese, ele vai te avaliar como é o teu ritmo de vida, você se exercita, é uma pessoa sedentária, qual é o teu ritmo, como que funciona? E muitas vezes algumas dores, algumas coisas que você tem sentido, elas são muito simples de serem tratadas. E às vezes nem é do ponto que ele está reclamando, né? Vamos dizer, está com dor de cabeça, mas às vezes não é um reflexo. É uma outra coisa, É né? alguma outra coisa. Então isso a gente acaba tendo essa ideia errada sobre de como procurar um especialista. Sim. Então eu sempre digo, é importante o clínico geral para essa função. Ele vai te identificar, teu ritmo de vida, para onde você tem que ir, o que tem que ser feito. A gente vive hoje numa vida extremamente estressante, né? Eu digo, o nível de informação hoje para nós, dentro das empresas, para os colaboradores,
é muito grande. Sim. A demanda é sempre para ontem. Então as pessoas estão sempre num nível de estresse muito violento. Agitadas, né? Muito. Então muitas vezes a dor que você acha que é algo grave, mas é emocional, é uma carga de estresse. Então esses detalhes é que a gente vem tentando aprimorar e trazer para as pessoas e para a gestão dentro das corporações, né? Até vou colocar um dado aqui, Kátia, que aí tem a questão, acredito também, a questão do custo, e isso acaba, de alguma maneira, também as empresas ficam assim, meio, num primeiro momento, assustadas, né? Vamos trazer aqui uma pesquisa da Associação Brasileira de Recursos Humanos, que foi realizada no meio do ano passado, entre maio e junho de 2017, em parceria com a ASAP, que é a Aliança para a Saúde Populacional. Ela aponta os custos com saúde, que eles cresceram acima da inflação dos últimos 12 meses para 81% das empresas do Brasil, sendo que em 55% dessas empresas, eu entendo que assim, dessas empresas que foram pesquisadas, né, o valor atingiu mais que o dobro da inflação. Quer dizer, como que as empresas lidam com essa questão de custo, sabendo da importância, você que é uma gestora dessa área, sabendo da importância, como você disse, da saúde hoje para os colaboradores da empresa, que é, também você disse, o patrimônio principal das empresas, sendo que saúde não para de aumentar e aumentar bem acima da inflação. Como é que se fecha essa conta? Isso é aquilo que eu estava falando anteriormente, essa gestão, na verdade, hoje, o que acontece? O consumidor, isso é um ponto importante, eu gosto muito de abordar isso, porque normalmente as pessoas dizem assim, saúde não tem preço, temos que tratar, mas ela tem um alto custo, né? E eu acredito que boa parte desse alto custo é por desperdício. Então o consumidor, né, os colaboradores de uma empresa, quando possuem o benefício dado pela empresa, pressupõe o seguinte, bom, a empresa paga para uma operadora, para uma seguradora, eu posso usar o quanto eu quiser, né? E da forma como eu desejar. Sim, você pode usar o quanto você quiser, não existe limite para consultas, para exames, para internação, não existe. Mas a forma como você utiliza indevidamente vai refletir num alto custo lá na frente para a empresa. Então, quando eu falo da gestão, que eu abordei anteriormente do clínico geral, isso já é um ponto também de partida. É a porta de entrada para o plano de saúde. Quando você vai a um especialista e você acha que você tem determinada dor, hoje a tecnologia, a medicina, ela avançou demais. Então nós temos acesso, e por isso que a medicina está ficando mais cara, nós estamos vivendo mais, né? E por que estamos vivendo mais? Porque a gente tem mais acesso à informação, as tecnologias hoje dentro da medicina se valem de recursos muito com mais antecipação, né? Então você consegue muitas vezes, lógico, tem o lado positivo, com certeza, mas você também identifica mais doenças. Mas isso encarece também? Querendo ou não, acaba encarecendo, tudo encarece, porque a partir do momento que eu tenho uma alta tecnologia que faz a prevenção mais cedo, com certeza eu vou tratar mais doenças. Então, às vezes, quando as pessoas dizem assim, puxa, parece que as pessoas estão ficando mais doentes, tem mais... Tem pelo motivo do nosso estresse, do ritmo de vida. Mas também, antigamente, não tinha precisão de diagnóstico como se tem hoje. Então, hoje as pessoas têm mais acesso a diagnóstico e tratam mais. Sim. Então, tratando mais, lógico que o custo vai chegar. Um outro detalhe importante, a prevenção. Isso a gente bate também muito. As empresas, nós temos feito isso em algumas empresas, metas. Então, por exemplo, a gente fatia as empresas por faixa etária, sexo, masculino, feminino. Então, se eu pego uma população jovem, feminina, de uma determinada idade, quais são os exames que essa população deveria utilizar naquele ano? Então, a gente parte de um cenário, de uma meta. Aquilo não é estático, óbvio que não. Mas eu consigo, de uma certa forma, medir como aquela população está caminhando. Se ela está realizando os exames que deveriam ser realizados de prevenção ou se não está extrapolando aquela média do que deveria. Certo. Se estiver extrapolando, nós vamos trabalhar no caso a caso. Tá. Então, isso também é uma forma de minimizar os desperdícios dentro da empresa. Agora, como você controla, assim, tudo bem, estou entendendo que muitas vezes um profissional vá muitas vezes ao médico, seria uma coisa assim? Mais ou menos isso. Um ou dois, e aí isso vai encarecendo também o plano e tudo mais. Como lidar com essa situação, que é uma situação às vezes delicada,
né, onde você tem um colaborador ali importante dentro da empresa e que você percebe que esse colaborador toda hora fica doente, ou às vezes ou ele tem aquela coisa de estar querendo sempre confirmar se a saúde dele está em boas condições. Enfim, é uma situação, como eu disse, delicada. E o que você sugere nesses momentos? Então, hoje, o trabalho que a SAFE tem feito, inclusive em parceria com algumas empresas, normalmente as empresas com um porte maior, elas têm o médico dentro das empresas, né? Então, isso é um modelo muito interessante hoje, acaba sendo um investimento, não uma despesa. Quando você tem essa gestão compartilhada, a consultoria, ela recebe essas informações da operadora, então nós temos acesso a uma base gigante de dados. Então você coloca uma empresa com 300, 400 colaboradores, você recebe uma base com mais de 20, 30, 40 mil atendimentos mês. Então você tem o custo, né, e a utilização desde um hemograma até uma cirurgia de alta complexidade. Quando você tem isso junto, essa gestão com o médico da empresa, você consegue muitas vezes criar um protocolo médico dentro da empresa. E aí eu volto a repetir, primeiro o colaborador, ele pode passar nesse médico do trabalho, que é o médico da empresa, que conhece a rotina da empresa, conhece a cultura da empresa, o ritmo de vida daquele colaborador, a atividade, e muitas vezes ele pode represar de forma positiva um atendimento in loco dentro da empresa, né? E esse mesmo médico é o que pode dar o encaminhamento para o especialista correto. Então, isso também é uma forma de minimizar hoje os desperdícios e os prejuízos dentro da empresa. É uma gestão compartilhada. Então, a gente tem feito muito isso hoje. É um conjunto. Se você deixa isso só a cargo do gestor de recursos humanos, a atividade hoje, isso sai muito em pesquisa, puxa, mas o head de RH, ele não enxerga esse detalhe, ele não vê esse ponto de gestão. Isso precisa ser uma coisa conjunta. É um conjunto. E ninguém consegue fazer isso se não tiver a presença de um médico. Primeiro que as informações sobre as patologias, elas são sigilosas. Então, é só um médico que pode ter acesso. E quando isso chega, muitas vezes, para o head de RH, como ele vai mensurar o custo da doença, como ele vai interferir, a forma como tem que ser direcionado, qual especialista ele tem que procurar. Então, nessa dinâmica entre a consultoria e a empresa, o médico ele é fundamental. Então, esse é um dos motivos que nós investimos muito, não só na área médica, mas de tecnologia, que é um conjunto. Você tem que ter informação e como lidar com essa informação. Então, o médico hoje é uma figura importante nesse cenário todo. Agora, e a questão dos custos, né? Como eu falei anteriormente. Por que no Brasil se tem esse custo tão expressivo, né? Haja vista que mais da metade aqui das empresas que foram motivo aqui desse trabalho de pesquisa demonstram que o valor investido e que vai sendo reajustado é mais do que o dobro da inflação. Por que se chega nesse valor? Os equipamentos são caros, os profissionais da área de saúde que são caros. O que você diz pela sua sobre vivência? A inflação médica, né? A inflação médica é algo hoje que tem sido debatido muito forte pelas empresas. É algo que, quando eu digo, é um ponto bem nervoso, bem crucial, porque as empresas, elas têm um cenário hoje, se a gente falar em inflação, praticamente metade, muito menos do que a metade. E quando você vai para a inflação médica, existe a questão das novas tecnologias, das práticas médicas, dos honorários. Isso eu não tenho dúvida que existe, lógico, você tem os equipamentos que são em dólar, né? Que são caríssimos. E aí a gente volta novamente naquela questão. Tá bom, mas se eu tenho todos esses equipamentos, toda essa tecnologia, você vai ter que ter esse custo, não tem jeito. E aí aonde que a gente mata essa questão da inflação? A questão é a correção, porque na medida que você fechou uma gestão, um trabalho de gestão com todo o aparato tecnológico, mais os profissionais e tal, quer dizer, fechou ali o primeiro ano um valor X, aí esse valor X aumenta o dobro da inflação. Por que se aumenta, já que num primeiro momento foi fechar num valor dentro daquilo que a empresa, vamos dizer, suportava pagar, né? E ela vai corrigir de acordo com o que o mercado também
Você sabe que demonstra? boa parte desses reajustes, eles são negociáveis, né? Eles têm negociação. Então, E você faz também essa negociação? Principalmente, e aí é que é a grande questão. Quando a gente investe em tecnologia para fazer gestão e auditoria de processos, e você consegue deixar os limites da sua consultoria ou dos custos médicos dentro dos 70%, que é o limite hoje de mercado, você consegue negociar essa inflação médica. Porque, querendo ou não, hoje, um dos pontos também importantes que acaba impactando na inflação médica seria a judicialização dos procedimentos também. Então, muitas vezes, você tem contratos regulamentados pela Agência Nacional de Saúde que você tem um rol permitido de procedimentos. Então, você paga por aquele rol. Quando hoje isso chega dentro da justiça, uma liminar, por algum atendimento que não se tem direito pelo rol da ANS, o juiz muitas vezes, ele também fica numa dificuldade. Bom, eu dou o ganho de causa ou não para esse usuário? Então, na dúvida, você está falando de uma vida. Sim. Então, hoje o Poder Judiciário, ele também acaba colocando essa responsabilidade em cima do plano de saúde, quando ele dá a liminar favorável ao usuário, que é importante, ele não tem esse parâmetro, mas essa despesa recai também sobre a operadora. Entendi. Então, isso também é um ponto que a gente tem que começar a discutir. Decisões judiciais decisões que acabam impactando, também refletem, e para todos nós na sociedade. Porque, lógico, a cada rol que a ANS permite, uma vez por ano, olha, entrou mais 20 procedimentos, 30 procedimentos. Isso também por que entra? Porque a iniciativa pública não tem capacidade, deveria ter, mas não tem. Então, isso também vem para a iniciativa privada. Sim. Então, a cada rol que entra, a seguradora ela vai inchando um pouquinho mais e ela tem que dar conta. Então, além disso tudo que cai no colo dela e que você também tem que fazer uma precificação razoável para o consumidor na ponta, que ele também não consegue suprir, você tem a questão do Poder Judiciário, que também recai sobre a iniciativa privada. Sim. Então, tudo isso acaba dando uma soma numa conta que acaba caindo sobre a empresa e, cai sobre todos nós. Sobre o consumidor. Cai sobre todos nós. Tem um outro ponto interessante que no Brasil, né, dados da Agência Nacional de Saúde, Kátia, mostram que médicos de planos de saúde solicitam mais exames do que em outros países mais desenvolvidos. O número de ressonâncias magnéticas, por exemplo, cresceu 22,5% em apenas 2 anos, entre 2014 e 2016. E hoje supera em 153% o número de exames per capita dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Por que isso acontece no Brasil? Por que você acha que essa cultura do Brasil de pedir tanto exame, né? Às vezes você vai no médico, ele pede exame disso, pede exame daquilo, isso também encarece o plano, isso também traz as consequências que você está dizendo agora, né? Sim, primeiro que é cultural também, quando você vai para outros países, o próprio consumidor já tem um discernimento um pouquinho diferente sobre a área de saúde, né? Primeiro que você vai para países desenvolvidos, a questão da saúde, você tem acesso. Então, tudo aquilo que você tem acesso facilmente, você está sempre fazendo as suas prevenções. Então, a gente percebe hoje, primeiro que para você contratar um plano pessoa física, já se torna muito difícil, você não tem essa opção. Você tem que estar empregado ou você tem que ser um microempresário, de alguma forma para você ter acesso, né? Que isso já é um grande problema. Então, quando hoje você tem um colaborador que ele está dentro de uma empresa, ele aproveita realmente para fazer tudo o que ele tiver que fazer em termos de prevenção e tratamentos. E aí o que acontece? Fica uma pergunta que isso é muito interessante. O médico hoje, quando o consumidor vai a um médico, se esse médico não pedir exames, ele é criticado. Aí ele não é um bom médico, ele não pediu tanto exame. E quando ele pede muito exame, ele também é criticado. Porque ele é criticado pelas organizações. Mas pelo consumidor final, ele tem a visão que o médico que não pede exame é um médico ruim. E muitas vezes não é uma realidade, né? A realidade é que ele realmente tem outras maneiras de fazer um diagnóstico mais preciso e confirmar com o exame. Sim. Então, hoje é o contrário, né? Ele precisa se valer da tecnologia, não só para ter essa percepção para o consumidor, mas também por um outro motivo, dos processos também,
ter a certeza do diagnóstico que ele vai fazer. E aí eu acho que a gente já entra num outro ponto, né, do ensino, dos médicos que estão saindo recém-formados, é uma outra... um outro patamar, que existe também uma insegurança por parte desses profissionais, né, muitas vezes de diagnosticar, sem ter o equipamento, a confirmação, né, os processos. Então, acho que isso. Então, tudo isso é um conjunto de ações que também refletem nesse ponto que você está colocando aí, que é muito importante, né? Tá certo. Estamos de volta aqui com o Radar Paulista na TV nesta segunda-feira, trazendo o tema da gestão da saúde, né, nas empresas, nas organizações, quer dizer, quais são aí as necessidades, as implicações, o que pode ser melhorado nessa gestão. Está conversando conosco aqui a especialista executiva do setor, a Kátia de Boé, que é sócia-diretora da SafeCare. E aí, Kátia, nós falávamos no primeiro bloco, né, aqui do programa, de uma maneira geral, que as empresas realmente acabam investindo um bom dinheiro nos recursos aí que são direcionados à saúde de seus colaboradores. Agora, acredito que as empresas, empresários, executivos também de uma maneira geral, estejam se perguntando de que maneira eles podem também reduzir custos. Você já deu algumas dicas e tal, mas o que você pode, em termos de uma dica mais prática para que essa conta fique menos salgada para os empresários que, claro, estão preocupados aí também com a saúde dos seus profissionais? Bom, o que nós fizemos a questão de 4, 5 anos, nós investimos muito em tecnologia. Então, nós entendemos que quando nós recebemos esse conteúdo de utilizações dos planos de saúde, sejam das redes próprias ou redes credenciadas de hospitais, a gente precisa ter uma auditoria nos processos, né? Então, muitas vezes, essa auditoria é impraticável, não tem como ser feita pelos gestores dentro das empresas. Precisa realmente de um especialista, um médico, para fazer esse trabalho. Então, a Safe desenvolveu um sistema, que é uma forma de ajudar as empresas para entender se o que elas estão pagando está correto, não está superfaturado, né? Então, hoje, o nosso sistema ele tem um parâmetro de mais de 30 mil procedimentos, desde um hemograma até uma cirurgia de alta complexidade. Mas, por exemplo, ele compara valores, você está falando 30 mil procedimentos, um hemograma, e aí tem os mais diversos valores que o mercado cobra. Você consegue dar essa noção exata para o empresário? Então, a gente realmente faz esse parâmetro da seguinte forma. Primeiro que eu posso ter rede própria. Então, quando eu tenho um plano de saúde que eu estou em rede própria, eu tenho um custo menor. Se eu estou em rede credenciada, eu tenho um custo maior, e eu tenho os níveis hospitalares. Então, eu tenho hospitais de primeira linha, segunda linha, até chegar no Einstein, no Sírio. Então, quando eu tenho esses comparativos, vamos imaginar que a gente recebe uma base de 30, 40 mil atendimentos. Então, se eu tenho um parâmetro que uma ressonância deveria custar, sei lá, 400, 500 reais, e por algum motivo essa ressonância ou qualquer procedimento venha com valor maior, o nosso sistema ele identifica. É como se ele acendesse um alerta que eu preciso auditar aquele procedimento. Então, a nossa área médica, em cima daquela informação, ela vai auditar. Então, se muitas vezes estiver tudo bem, estiver correto, abrimos a conta, explodimos, sem problemas nenhum. Mas, em alguns momentos, a gente vai perceber que existem valores, situações que estão um pouquinho fora. E para que isso é importante? Porque muitas vezes podem ocorrer falhas nesse processo, até por conta da operadora, dos próprios hospitais, até numa conta. Então, na verdade, esse processo de auditoria ajuda a manter o cliente com a própria seguradora que ele está, a operadora, né? E também a minimizar o impacto lá na ponta na hora do reajuste. Porque muitas vezes a gente vai ver alguma distorção, alguma coisa, que a gente pode corrigir antes desse impacto. Então, a Safe ela vai corrigindo essas distorções, identificando. Então, muitas vezes eu vou ter um tratamento que a gente acha que está um pouquinho elevado, que poderia ser um tratamento com um custo menor, por estar em determinado hospital, determinada rede. Então, nós vamos ajudar a empresa a negociar de forma que fique bom para ambas as partes. Porque, lógico, as operadoras e as seguradoras têm custo alto também para isso. Então, nós vamos tentar acomodar essa conta que fique bom para todo mundo. Tá. Então, esse é um ponto importante. Agora, de que maneira você faz isso? Quer dizer, as empresas que contratam o serviço, por exemplo, você faz essa assessoria, essa consultoria, esse trabalho de assessoramento do seu escritório,
tem algum programa que a empresa acessa pela internet? Você tem um posto dentro da empresa? Como é que é feita essa coordenação do trabalho? Normalmente, empresas acima de 500 colaboradores, 800 colaboradores, nós temos plantões dentro das empresas. Então, isso também vai ajudar até naquele agendamento de consultas, no encaminhamento, para ir direto para o clínico. Então, é um trabalho a 4 mãos. Quando as empresas são menores, nós temos também toda a estrutura dentro da Safe, mas em ambos os casos nós temos o sistema que a gente instala na ponta. Então o sistema, além dele fazer toda a parte operacional, essa parte de gestão, ele não tem acesso, porque como é sigilo médico, ele tem as informações, a Safe recebe, é feito dentro do nosso BI, e todo mês é feito um comitê de saúde dentro das empresas, dando essa informação de como está essa utilização, o que foi utilizado, tudo aquilo que a gente identificou dentro da auditoria que está com custo elevado e que nós vamos ter que explodir a conta para auditar. Então, ele é um trabalho que é feito mensalmente para não ter a surpresa no final do contrato com aqueles reajustes que as pessoas muitas vezes não estão preparadas, as empresas não estão preparadas. E aí você fica mais próxima também dessa... Sim, e você consegue ajudar o gestor de recursos humanos a dar uma projeção financeira para os diretores, para o diretor financeiro, porque hoje o head de RH ele não consegue ter essa visão, né? Quanto vai aumentar o plano de saúde? Não sei. Eu tenho tantos casos, mas quanto vão custar esses casos? Então, tudo isso quem faz é a área médica da Safe. Então, a gente consegue projetar valores de doença, consegue projetar índices que estão fora da curva. Então, tudo isso são elementos que ajudam muito nessa negociação do contrato, até para minimizar a própria inflação médica, né? Tá. A questão, hoje a gente tem aí também um debate, né, com relação ao sedentarismo, a obesidade, né, que também tem muitas vezes a ver, os fumantes, e que acabam, de alguma maneira, também aí se traduzindo em, às vezes, idas constantes ao médico e tudo mais, doentes crônicos. Como é que você lida com essas questões? Tem a questão, a longevidade também, que é um fator importante, quer dizer, as empresas investem também nessas pessoas que, de alguma maneira, já passaram aí dos 60, 55, 60 anos, e para a empresa aquilo é importante, ela criar programas específicos, ou para um doente crônico, que tem uma doença que está sempre necessitando a ida dele ao médico. O que você recomenda nesses casos? A empresa precisa ter um programa específico para esses profissionais? Isso é super importante. Hoje, algumas operadoras, elas trabalham já com esse sistema. Então, muitas vezes, o colaborador, um usuário, ele vai a uma determinada rede de utilização, dependendo do exame que ele faça, é como se ele já fosse capturado por essa operadora para que ele participe de um programa de gerenciamento. É como se fosse um programa mesmo de crônicos, ou que ele tenha, são vários níveis, é como se ele tivesse que fazer aquela manutenção, tomar aqueles medicamentos. E aí o que a gente percebe? Que por mais que a operadora ela tenha essa inteligência, esse sistema, você pensa, são mais de 3, 4, 5 milhões de usuários, então a coisa se perde um pouco. É aí que é a importância da consultoria. Então nós temos um departamento dentro da Safe chamado Cuidando de Você. Então toda vez que nós entramos numa empresa, a gente faz esse trabalho de monitoramento. Então quando nós fazemos a palestra inicialmente, nós capturamos, né, todas essas pessoas que têm realmente tratamento, ou que têm os cardiopatas, diabéticos, para jogar dentro do programa da seguradora, porque isso não é a consultoria que faz, é a operadora. A operadora tem programas para isso, mas normalmente a seguradora ela é passiva, então você tem que ativar isso. Então nós temos um canal nosso que ativa isso dentro da seguradora. Então eu faço essa captura dentro da empresa, jogamos para dentro desse sistema da operadora, e isso é importante por quê? Porque você consegue prevenir essas idas a pronto-socorro, ao médico, porque nada mais é do que, às vezes ele parou de tomar aquela medicação, então parou a medicação, vai dar o pico. Tem que voltar lá. E começa a dar o pico de pressão, diabetes. Então tudo são medidas que são fáceis de ser tomadas, mas precisa aquilo ter um olhar pontual. Então o que a Safe nada mais faz,
que não é um grande segredo, é ter um olhar pontual para cada empresa que nós atuamos. Então, por isso que a gente criou esse departamento chamado Cuidando de Você, para olhar pontualmente essas pessoas e acompanhar junto com a seguradora. Porque a própria empresa, muitas vezes, no dia a dia, você não vai estar olhando, olha, eu tenho um grupo de cardiopatas, eu tenho um grupo... E às vezes a empresa nem sabe. E como que as empresas veem um programa como esse que você está falando? Quer dizer, o Cuidando de Você. É claro que ela quer valorizar o profissional, mas ela tem aquela coisa da produtividade, vai sair muito, às vezes, né, para tomar o medicamento, para uma determinada consulta e tal. Você vê as empresas hoje se preocupando realmente com a saúde do profissional ou você percebe ainda uma certa resistência, que esse profissional só me dá trabalho? Como é que você vê isso? Não, depende. Assim, hoje, quando você tem esse controle, dificilmente esse profissional, ele costuma sair muito, né? Então, esse controle, esse cuidado é justamente para evitar a perda da produtividade. Porque se ele está se cuidando, está tomando seus medicamentos, ele não vai se ausentar. Ele se ausenta realmente quando ele não se cuida. Então, hoje, as empresas têm sim essa preocupação, né? É uma preocupação que, querendo ou não, ela é social, ela faz parte da empresa. Quando a gente diz, puxa, só está me dando trabalho, mas de qualquer forma, se você não cuidar, fica pior ainda. Sim. Então, é uma preocupação. Você me fez também uma pergunta anterior sobre a questão da idade. Isso hoje... da longevidade, né? Que hoje em dia... Isso hoje é um problema aqui no Brasil, né? As pessoas... Existem algumas seguradoras, operadoras que estão com um olhar para esse público e eu acho que a gente tem que olhar, é um ponto super importante. As pessoas são pouco valorizadas, a gente passou aí dos 60, não aceita, não quero saber, não dá mais. Então, tem algumas companhias, tem algumas empresas voltando o seu olhar para esse público. Porque, só colocando um pontinho aí, tem a questão da experiência, né? Porque hoje a juventude aí está fogosa, vamos dizer assim, para mostrar serviço, para mostrar sua energia com programas tecnológicos. A juventude gosta muito da tecnologia hoje, né? Mas a experiência conjunta ajuda também, né, Kátia? É tudo, porque quando você pega os jovens, como bem você falou, eles têm uma ansiedade muito forte e acabam às vezes esquecendo de alguns detalhes importantes. E aí vem essa geração um pouco mais com experiência, não digo idosa, com mais experiência, e dá essa mescla perfeita. Sim. Eu acredito muito nessa parceria, né? O ímpeto da juventude com a experiência. Mas ligada a essa área de saúde, é fato que hoje, se você pegar e pensar na projeção para 2030, a nossa população vai ser praticamente de idosos. E a gente não tem uma política preparada para a saúde de nós daqui a alguns anos, né? Nós vamos ter essa dificuldade e poucas empresas estão se preocupando, né? Então, eu acho que isso é um alerta que a gente precisa pensar nisso. Fica um alerta para as empresas, porque é um nicho super importante. As pessoas estão envelhecendo com mais qualidade, com mais saúde, né? Então, vão viver mais, vão precisar de plano de saúde. A gente entende, lógico, puxa, a pessoa passou de tal idade, o alto custo. Mas se você parar para pensar, existem algumas situações no idoso que você não vai entrar no tratamento em si. Você vai ter que dar algum paliativo para a qualidade de vida. São outras medidas que você pode entrar que pode melhorar a qualidade de vida do idoso através de alguns controles. Sim. Não necessariamente uma intervenção cirúrgica, alguma coisa nesse sentido, que muitas vezes a pessoa nem tem capacidade física mais para isso, né? Mas eu acho que fica um alerta para as empresas se preocuparem com isso, que é um problema social muito forte que nós vamos ter daqui a um tempo. Né? E já que a gente está falando de qualidade de vida, você está falando, né, não só para os idosos, para quem tem aí já uma longevidade, ou para aqueles que estão entrando nessa longevidade maior, mas, na sua opinião, o que as empresas devem fazer para que seus profissionais, seus colaboradores atuem com mais alegria no dia a dia e qualidade de vida? Porque às vezes a pessoa, quando ela está, não vou dizer feliz, porque feliz é uma coisa até difícil da gente, né, definir, né? Mas assim, à medida que eles trabalham mais alegres e tem ali um ambiente de maior qualidade de vida, as idas ao médico, isso tem pesquisa que mostra também, que acaba esquecendo até que tem que ir ao médico. O que você recomenda também para essas empresas?
Eu acho assim... E o que você faz também dentro da... Já não só o que você recomenda, mas o que você também faz Eu dentro da tua acho área? que, assim, normalmente quando você olha para as grandes corporações, eles têm ideias e projetos fantásticos. Hoje mesmo eu estava pela manhã em reunião com uma empresa e isso às vezes fica um desconforto. Quando você olha para as grandes corporações, você diz assim, puxa, o que eu posso fazer, né? Ou eu nunca vou conseguir chegar nesse padrão, né? Quando você pega grandes empresas com projetos maravilhosos, você tem dinheiro para investir, você tem tudo isso, investir em qualidade de vida do colaborador, mas eu acho que tem pequenas ações que você pode ir começando, né? Eu acho que as empresas olham pouco para isso, né? E isso é um problema do mundo moderno, a gente fica muito envolvido só com o resultado, o excesso de informações. Então, às vezes, pequenas ações de motivação no dia a dia com o colaborador, né? Um olhar, mesmo esse trabalho que a Safe faz, que a gente disponibiliza, voltando um pouquinho nesse departamento cuidando de você, às vezes uma gestante, você olhar, você falar com a família, dar um acolhimento, na hora que a pessoa precisa, isso dá um diferencial, dá um conforto. Sem dúvida. Né? Porque você está ali trabalhando o dia a dia, você está bem, mas na hora que você tem algum problema, precisa ter alguém que te acolha, que te dê uma palavra, o que você está precisando, o que você não está conseguindo realizar, aonde a gente pode te ajudar. Então isso faz um pouquinho a diferença, alguém para te ouvir. Sim. Então eu acho que isso precisa ser um pouquinho melhor trabalhado hoje, né? E aí tem a questão institucional, como você está dizendo, até para o profissional, né? Ele vai sair de lá amanhã, que não esteja mais na empresa, vai ficar com aquela visão boa da empresa também, que ela está dando um retorno bom para a sociedade também, não está só visando lucro, que é uma outra coisa que as empresas hoje também se preocupam, né, Kátia? E a gente tinha aqui ainda várias perguntas para fazer, o assunto, como eu disse, ele é bastante envolvente, mas é que a gente está chegando no final do programa, né, Kátia? E aí eu gostaria que você deixasse, então, uma mensagem final, falar sobre tudo que a gente conversou, né? Meio que deixar essa mensagem, tanto para as empresas, como para os profissionais, como para a sociedade de uma maneira geral, a respeito da questão da saúde e principalmente da gestão da saúde. E se você quiser também deixar aí alguma forma de contato para que as pessoas também perguntem outras coisas e tenham acesso também a você, fique à vontade. Eu acho que assim, né, hoje a gente tem tanta informação, tanta dificuldade e o importante é a gente ser feliz, tentar fazer da nossa vida um pouquinho menos estressante, né? O dia a dia nos consome, a gente está sempre nervoso, irritado, não tem jeito, mas se a gente puder administrar com mais carinho as coisas, com mais cuidado, estressando menos, ficando menos nervoso, porque assim, a vida ela é muito rápida, muito passageira. Por mais que a gente faça todas as prevenções, se cuide, hoje a gente está sujeito aí a muita coisa aí do nosso mundo moderno. Então eu acho que assim, fica a mensagem assim que vamos tentar nos estressar menos, né? Tentar viver com mais qualidade, fazer uma atividade física, que eu acho que é super importante, né? Tentar se alimentar melhor, fazer os exames preventivos. O pessoal quando diz, mas para que vai ajudar? Tudo que a gente pega a tempo é mais fácil de ser resolvido, né? E as empresas olhar com mais carinho para os seus colaboradores, né? Eu acho que quando você tem aí uma parceria com algumas empresas que consegue auxiliar nessa gestão, o resultado é extremamente positivo, não só financeiro, mas social, porque eu volto a dizer, a gente sem as pessoas não consegue fazer uma empresa andar com qualidade. A gente precisa das pessoas, né? É isso mesmo. Tá certo, então, Kátia Deboer, agradeço demais sua presença. Ela que é especialista executiva do setor, sócia diretora da SafeCare. E fica aí, né, esse olhar, tanto da Kátia como aqui do Radar Paulista Discute, trazendo esse tema para você nesta segunda-feira. Lembrando que na segunda-feira a gente volta com mais um tema aqui para tratarmos no Radar Paulista. E estamos todos os dias das 18 às 19 também na Rádio Trianon, né, levando notícias, comentários, entrevistas, bate-papo também com o ouvinte e com o internauta, tá certo?
Então, conto com você às 18 horas na Rádio Trianon e até semana que vem aqui na BCC Television. Obrigado pela audiência e um grande abraço.